Esses dias teve um amigo meu que me narrou um sonho, um sonho que ele teve muito interessante. Ele estava assim num local desconhecido e havia duas criaturas que estavam assim, é, fazendo uma pressão nele, fazendo perguntas. É, e, é, e essas criaturas estavam falando com ele sobre que ele não deve questionar o sistema. Aí ele falou, ué, mas por que eu não posso questionar o sistema? Aí a partir desse momento que ele fez essa pergunta, aí ficou tudo branco assim. Aí o sonho se desvaneceu, ficou tudo branco e ficou um ruído de fundo semelhante a um canal de televisão sem sinal assim, aquele chiado. Aí depois ele sentiu alguma coisa na nuca, sentiu uma pressão na nuca assim, como se estivessem plugando algo na nuca dele. E junto a essa sensação de estar plugando algo na nuca, uma sensação de uma energia também que estava entrando pela nuca dele, alguma coisa nesse sentido. Aí depois ele voltou a esse sonho. Aí quando ele voltou nesse sonho, ele falou com as criaturas que estavam lá, né? Aí ele falou assim, pô, o que foi isso que aconteceu? O que foi isso? Ficou tudo branco. Aí eu senti um negócio plugando na minha nuca. O que foi isso que aconteceu? Aí as criaturas se olharam, né? Se entreolharam, uma olhou para a outra, como se eles, sei lá, tivessem meio que pensado, pô, então ele deve estar descobrindo, ele descobriu. Aí depois disso ele acordou aqui. Aí ele me relatou esse sonho. E o engraçado é que nessa mesma noite que ele teve esse sonho, eu tive um sonho onde ele me enviava uma mensagem pelo Messenger do Facebook. Aí eu acordei. No que eu acordei, já era de manhã cedo assim. Aí eu peguei o celular. Aí quando eu vi, tinha uma mensagem justamente dele, me narrando esse sonho que eu contei aí. Aí, né, quando eu li esse relato que ele me enviou sobre esse sonho, na hora eu me lembrei de um outro sonho que eu tive há um tempo atrás, que eu estava numa espécie de laboratório e nesse laboratório havia criaturas que estavam encerradas num líquido. Esse líquido ficava meio que dentro de uma cápsula bem grande, né? Uma cápsula do tamanho de um ser humano, assim. Havia criaturas dentro desse líquido e esse líquido supria todas as necessidades vitais dos corpos daquelas criaturas. E essas criaturas que estavam lá, elas estavam num estado assim meio que de coma induzido. Elas estavam dormindo lá, assim, estavam inconscientes. Mas as mentes dessas criaturas se encontravam despertas, acordadas e vivenciando situações ilusórias. É como se todos ali estivessem sonhando, estivessem num estado onírico, num estado onírico permanente. Eles estavam ali inconscientes, mas as mentes deles estavam ativadas e experienciando toda a sorte de situações, de sonhos, estava todo mundo sonhando ali. Nesse momento eu não sei se eu era parte de uma daquelas criaturas que também estavam sonhando. Eu só sei que durante o acontecimento desse sonho eu estava observando tudo numa visão de terceira pessoa. E por algum motivo eu sabia, naquele momento eu sabia exatamente o que estava acontecendo naquele lugar, que era tudo isso aí que eu falei, que estavam no líquido, o líquido supria os processos vitais dos corpos daquela criatura, e que elas estavam num coma induzido, né, estavam inconscientes, e a mente dela estava acesa na ilusão de algum sonho, vivendo vários sonhos assim. É,
E o curioso é que isso eu tive acesso a esse sonho através de um sonho lúcido. Antes desse acontecimento, eu estava tendo um sonho extremamente comum. Aí do nada assim me veio uma pergunta na cabeça. Será que esse exato momento não se trata de um sonho? Será que tudo isso aqui que está acontecendo agora não é algum sonho? E para minha surpresa, era um sonho, realmente, era um sonho. Aí naquele exato momento eu fiquei lúcido no sonho, fiquei consciente. Aí geralmente quando você fica lúcido no sonho, o sonho começa a se dissipar. Aquela realidade vai se dissipando, vai derretendo, as coisas vão perdendo a forma, vai tudo ficando embaralhado, tudo desaparece assim, né? Aí quando isso acontece, você fica um tempo lúcido dentro do sonho, aí logo em seguida quase você volta pra cá, acorda aqui, né? O sonho se dissipa e você acorda aqui nesse mundo aqui. Só que dessa vez não foi isso que aconteceu. Em vez de eu acordar aqui, eu acordei em outro lugar, nessa realidade onde estavam aquelas criaturas ali dormindo. Então, associando isso com a informação do sonho que esse meu amigo me contou, eu comecei a reforçar uma hipótese que eu já considerava radicalmente, que é a hipótese de estarmos vivendo uma simulação muito semelhante ao filme Matrix. Isso também me ficou muito nítido com um sonho recente que eu tive, que nesse sonho ela estava num lugar que possuía um espaço finito, mas esse espaço possuía uma qualidade infinita em seus hologramas. E esses hologramas eram criados a partir das ilusões das mentes das criaturas que se encontravam naquele espaço ali, naquela realidade. Então, é como se fosse essa sala aqui, esse lugar que eu tô, só que ele disposto numa qualidade infinita a partir dos hologramas gerados pelas ilusões fabricadas pela minha mente. É como se eu transformasse essa sala aqui numa coisa, num universo, num multiverso infinito, multidimensional, fractal, unicamente a partir das minhas ilusões fabricadas pela minha mente. Então, era exatamente esse tipo de realidade que eu presenciei nesse sonho. E, além disso, existiam entidades que estavam ali para sugar a energia das criaturas que fabricavam essas realidades holográficas mentais. Só que esse processo de sucção energética dessas entidades não era uma coisa assim anômala que elas faziam. Havia todo um pacto, um contrato estabelecido entre essas entidades e as criaturas fabricantes das realidades holográficas mentais. E eu vi como que tudo era de um modo extremamente diversificado. Como que dentro de um mesmo recinto você poderia perfeitamente viver milhares de vidas, infinitas vidas em infinitas épocas diferentes, infinitos mundos diferentes, infinitas realidades diferentes, com infinitos corpos, com infinitas possibilidades, sabe? E aí eu comecei a fazer algumas elucubrações baseadas em todas essas informações do sonho do meu amigo e dos sonhos que eu tive. Não somente esses sonhos, mas tantos e tantos outros que eu já tive que me remetem a séria hipótese de que estamos realmente vivendo uma simulação. Uma simulação.
Então, eu gerei 3 possibilidades da razão de ser dessa simulação, do motivo pela qual ela existe. E aí eu cheguei assim, né? Que a primeira hipótese é de que, a princípio, esse era um projeto exclusivamente recreativo. Não era uma coisa para ser levada muito a sério, sabe? Era uma coisa assim, como se fosse um videogame que você liga para se distrair um pouco. Claro que de uma forma infinitamente mais sofisticada, né? Mas a princípio, essa existência era para ser apenas uma atividade recreativa. Só que aconteceu uma coisa. A mente passou a criar entidades. E essas entidades criadas pela mente passaram a ter autoconsciência de si mesmas. É aquela coisa, né? Penso, logo existo. Então, essa fagulha de consciência começou a, a queimar dentro dessas entidades, de maneira que elas perceberam que, se a simulação fosse encerrada, né? Se apertasse o botão off para desligar o jogo, elas simplesmente deixariam de existir. E esse não era o desejo delas. Elas queriam continuar existindo por todo sempre. Então, elas perceberam o seguinte: bom, para que as nossas consciências não sejam apagadas, a gente precisa descobrir uma maneira de perpetuar a continuidade desse jogo por um tempo infinito, para sempre. Então, a grande sacada dessas entidades foi o seguinte: de manter os jogadores cativos dentro dessa simulação, de modo a fazê-los eternamente jogarem esse jogo e eternamente a fabricarem e a sustentarem as infinitas realidades possíveis de serem experienciadas nesse jogo, nessa simulação. Então, é basicamente o seguinte: você criou uma coisa e essa coisa te sequestrou para que você continuasse alimentando a vida dessa coisa que você criou. E essa coisa, nessa minha hipótese, são as entidades que são geradas a partir da própria mente humana ou de um coletivo de mentes humanas. E isso já é algo praticamente comprovado. A capacidade criativa da mente humana de gerar vidas, de gerar realidades, é algo assim praticamente palpável, sabe? Você cria realmente. Então, uma coisa que a princípio era só para ser uma experiência holográfica de interação numa realidade virtual, passou a se transformar numa coisa gravíssima, muito séria, que deu uma espécie de vida a criaturas, a princípio essencialmente artificiais, mas que passaram a serem dotadas de autoconsciência, de inteligência. E isso foi um feitiço que voltou contra um feiticeiro. Um tiro que saiu pela culatra, de maneira que hoje são as entidades que se valem desse jogo para dominar, para continuarem existindo. Então, pode ser que aquilo que a gente chama de Deus, o demiurgo, seja uma dessas entidades, seja uma entidade chefe de todas essas entidades que sequestraram as mentes para continuarem fabricando essa realidade e perpetuando ela, para que as entidades não sejam erradicadas, né? Elas não se apaguem no nada, né? Não deixem de existir.
E aí, sempre quando eu penso sobre isso, me vem aquela coisa do livro de Gênesis na minha cabeça, né? Que fala sobre criaturas que saíram do paraíso e tiveram uma queda e vieram parar nesse mundo, né? E ficaram aprisionadas nesse mundo, né? Então, a gente pode interpretar isso como se fosse essa parada que eu acabei de falar. Criaturas que foram jogar um jogo e ficaram presas dentro do jogo por coisas do próprio jogo, que seriam as entidades. Então isso é algo muito sério, não é apenas uma falácia, uma imaginação. É uma hipótese que tudo indica que possui pelo menos um fundo de verdade. E a outra hipótese é a seguinte, de que os seres humanos são criaturas extremamente nocivas, extremamente estúpidas, de maneira que a estupidez nociva da criatura humana fez com que outras criaturas, por uma medida de segurança e de prevenção, exilasse as criaturas humanas dentro de uma realidade do qual elas ficassem ali, exiladas, aprisionadas para que a sua nocividade não gerasse malefícios para as outras criaturas do universo. E o modo mais eficaz que encontraram de exilar, de aprisionar a criatura humana foi através da inserção da mente da criatura humana numa realidade virtual holográfica. Então, o modo mais eficaz de proteção, de prevenção contra a criatura humana foi de sequestrar a criatura humana, botar ela encerrada em algum porão, em algum laboratório, com aquele líquido lá que alimenta os processos vitais, né? E botar a mente humana para ficar vagando por infinitos sonhos, na ilusão de estar vivendo alguma coisa real, de estar no processo de evolução, inserida numa concepção de tempo linear, ilusório, para que a criatura humana não ficasse solta por aí, não ficasse livre pelo universo. Porque a partir do momento em que o ser humano ficasse livre, ele iria destruir o universo, cara. Ele iria, assim, criar um monte de merda por aí, um monte de inferno. Porque, infelizmente, essa é a realidade do ser humano, né? Aonde o ser humano está inserido, sempre acontecem tragédias inimagináveis, toda sorte de desgraças terríveis. Então, o ser humano é uma criatura, assim, realmente muito perigosa, muito nociva, porque é em essência uma criatura que é dotada de uma estupidez, né? De uma estupidez e de uma malignidade. Então, as criaturas do universo tiveram que tomar essa medida preventiva de exílio da humanidade. E a maneira mais eficaz que eles encontraram foi a de aprisionar a mente humana numa realidade virtual, onde seria praticamente impossível ela escapar disso daí. Então, são hipóteses, né? Mas, pelo menos ao meu ver, possuem no mínimo um fundo de verdade. E é um fato que a gente vive num sistema de controle. Isso daí eu posso bater o martelo para falar. Com toda certeza, é um sistema de controle tanto a nível físico, quanto a nível espiritual e a nível mental. O ser humano é uma criatura intensamente controlada e castrada em diversas dimensões
da realidade e em diversas naturezas do ser. O ser humano é muito controlado. E claro que isso não é por acaso, né? Existe um motivo para isso. Agora, qual seria esse motivo? Aí o máximo que a gente pode fazer é levantar hipóteses. Porque eu acho que para a gente conseguir encontrar a verdade final de todas as coisas, é algo que você não encontra nesse mundo. Eu tenho essa opinião de que é impossível você encontrar a verdade nesse mundo. No máximo, pode ser que encontre alguns vestígios da verdade, mas nunca a verdade clara, total, a verdade final de tudo. Porque eu percebo que a verdade não é um item desse mundo. A verdade não pertence a esse mundo. Você pode vasculhar em todas as coisas. Em filosofia, religião, tudo quanto é tipo de conhecimento que você não vai encontrar. Vai encontrar no máximo umas peças espalhadas por ali, alguns vestígios, mas nunca a verdade total, assim. Porque a verdade não é um item desse mundo. Eu tenho quase que total convicção disso. Bom, é isso aí. Depois eu faço mais vídeo aí. Falou.